macumbeiro, fala aí macumbeira, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com mais um macumbeiro pra gente falar de muita macumba junto com o Matuca. Bom, antes de tudo, eu vou fazer sempre aquela dinâmica que vocês já conhecem, pedir para vocês se inscreverem, compartilharem esse vídeo, curtirem, entregar para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, porque a gente tenta trazer aqui a macumba de uma forma totalmente diferente, a Umbanda de uma forma totalmente diferente, e a gente quer que isso chegue para mais pessoas conhecerem e compartilharem conhecimento. Bom, primeiro eu vou pedir para o Matuca falar um pouco sobre a relação dele com esse nosso convidado, que é o José Usher. Ele é incrível, super conhecido dentro da Umbanda, já fez alguns livros e é uma pessoa muito querida pra gente. Bom, Matuca, vamos lá. Como você conheceu o José Usher? Fala, Vitória, tudo bom? O Usher, eu sou muito fã dele, né? Eu sou apaixonado pelo romance mediúnico que ele traz e eu me apaixonei pela escrita dele quando eu li o Memórias de um Quiumba. E aí eu fui atrás dele e falei, puxa, esse é o melhor livro que eu já li na minha vida. Melhor, para mim, né, depois do livro dos Sete Pedras, porque eu vou puxar o saco do seu sete, é o melhor livro de Umbanda que tem. É o melhor romance mediúnico. Eu amo o Guardião da Meia-Noite, é o livro mais conhecido da Umbanda. Mas o Memórias de um Quiumba, ele é um livro que ele te prende, né? E ele traz aquilo que poucas pessoas querem falar, né? Geralmente a gente quer romantizar muito a religião e a gente esquece de coisas do dia a dia, né? Não que alguns outros não tenham, mas esse, para mim, é o livro que eu mais fiquei apaixonado. E aí eu falei com o Usher, né? Uma vez eu joguei na internet e falei, esse livro é o melhor livro. E aí ele respondeu, eu fiquei mal feliz. Falei, pô, o Usher respondeu, que legal. E depois, quando ele foi lançar o livro da Pombagira, eu fui na Bienal. E aí, quando eu fui na Bienal, eu pedi autógrafo pra ele, todo tímido, porque eu falei, pô, cara, vou pegar o autógrafo do Usher. E aí ele me reconheceu. Putz, aí eu fiquei todo besta, né? Quando ele me reconheceu. Falou, você é uma Matuca, né? Eu falei, pô, sou. Eu fiquei todo bobo, né? E a partir daí a gente começou a conversar algumas vezes, né? Falar um pouco com ele. E é uma experiência única conhecer pessoas como o Usher. Quando você está perto, você quer ficar falando, você quer ficar conversando, você quer absorver todo o conhecimento que ele é capaz de passar, né? Então, eu não lembro que ano foi exatamente, eu acho que foi uns 2, 3 anos. Aí ele vai saber melhor quando foi, porque eu não sou muito bom de data. Mas desde então a gente tem conversado e ele foi uma pessoa muito receptiva, muito amiga, assim, bem aberto. Então, eu acho que são de pessoas assim que a Umbanda carece, sabe? Pessoas que têm muito a dar, mas não tem o ego e a vaidade de se colocar atrás de um pedestal ou atrás de um livro porque ele escreveu um excelente livro, ou excelentes livros, na verdade. E ele não se coloca em cima dos livros, na verdade. O livro compõe a história e o conhecimento que ele traz para a Umbanda, mesmo estando tão longe da Umbanda, né? Essa é a minha história com o Usher. Muito lindo, gostei. Bom, eu já vou puxar aqui um pouco para o Usher e vou perguntar, quem é o Usher em sua essência? Como você se denomina, se define em sua essência? Mostra pra gente. Bom, olá para todos e todas. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar junto com vocês. Eu falo sempre para todos, olha, eu moro no Paraguai, eu sou paraguaio. Eu falo espanhol, sotaque, assim, todo dia espanhol. De português é muito pouco aqui com as pessoas, nem falo português. E acho que por causa da música de macumbeiro, pagode, MPB, hoje estava ouvindo Emicida também, nossa, Seu Jorge, enfim. Graças a tudo isso, ainda tem um sotaque, mas eu consigo falar em português. E hoje para falar de mim, sempre é difícil falar de uma pessoa, né? De um mesmo, né? Porque aos 9 anos eu toquei o primeiro contato com a Umbanda foi aos 9 anos com o seu Zé Pilintra. A minha avó incorporava e estava com muito medo. Lembro que ele me chamou para falar comigo, eu me escondi debaixo da cama, porque eu estava com um medo bem
bem forte para a minha idade, né? Mas foi a partir desse contato que ele falou, eu estava com 9 anos, e falou, olha, você tem uma missão na Umbanda, só que vai ser mais pela frente e tem que se preparar. Então aí falei para ele com 9 anos que eu estava com muito medo, que eu não queria, né? Mas depois disso fiquei de Cambone já para o Cepelim, para os 10 anos. E a partir dos 11 anos comecei a consumir muito livro de espiritualidade. Aliás, minha avó estava trabalhando numa livraria, então eu ficava muito lendo magia negra, eu lia sobre budismo, todo tipo de livro de autoajuda também. E a partir daí eu comecei a ficar muito longe da minha avó, porque ela estava numa umbanda cruzada, que eu não curtia o sacrifício de animal, porque ela não me dava o conceito. Eu falo sempre, eu não vou falar de que esteja ruim, o que seja mal, o que seja bom. Cada pessoa cultua a Umbanda de um jeito, né? Mas aquilo que consegue se expandir e consegue melhorar as vidas das pessoas é o que funciona, é o que ajuda. E a partir daí foi que eu comecei a pesquisar a Umbanda como eu queria. Mas fora disso, no Paraguai é muito difícil construir uma imagem religiosa, porque no Paraguai Umbanda é associada a uma religião para comerciar, né? O mercado, como fala lá, o mercadeiro da fé, o mercadeiro, fala, é correto isso? Mercador, sim, pode ser. É mercador da fé, né? Então, peguei a decisão de não vivenciar a Umbanda de um jeito comercial. A partir daí, tudo foi mais difícil ainda, porque eu tinha que acabar a faculdade, eu tinha que iniciar minha própria empresa. Mas hoje em dia já eu estou com uma empresa, estou abrindo agora escritório no Brasil também, e acabei a faculdade, eu estou com um mestrado, eu sou docente, sou professor de mestrado numa universidade muito reconhecida do Paraguai. E foi aí que eu aprendi que o mundo, as pessoas olham a tua vida profana, a tua vida material, fazem uma relação com a sua vida religiosa, e a partir daí você posiciona a sua fé e a sua religião com o que você faz no dia a dia. Como eu não faço Umbanda no dia a dia, mas eu trabalho muito, aprendi que o meu tempo tem que ser o maior recurso para pegar um exemplo de vida, e a partir daí foi que as pessoas começaram a me contatar. Eu comecei a falar de Umbanda, eu me iniciei aos 17 anos, realmente com o pai Rodrigo Queiroz, no terreiro dele. Ele estava muito jovem, nossa, ele estava com 26 anos, eu estava com 17, falando, esse menino que vem do Paraguai, ele não fala nada português, mas o caboclo Tupinambá falou para ele, você já veio e agora começa a sua missão. E foi aí que eu peguei toda a bagagem do mestre Rubens Saraceni, eu peguei os livros, e o meu caboclo flecheiro, que é o caboclo que trabalha, que leva a missão aqui na direita, ou à direita da minha vida religiosa, falou que eu tinha que pegar todo o material e passar para o espanhol, que em algum momento iria servir ou utilizar outras pessoas de outros países. E eu estava muito jovem, eu falei, nossa, isso aqui é ego, né? É o Mr. Ego que está falando, né? Mas eu deixei rolar, porque no ano 2005, eu conheci o mestre Rubens Saraceni, e ele me falou, continua assim, bem simples na tua vida. E eu perguntei, eu consigo pegar o seu livro e traduzir para o espanhol? Faça, é a tua missão. E aí fiquei. O mestre Rubens falou que é a minha missão. O caboclo flecheiro falou a mesma coisa, então eu juntei os dois lados e a partir daí compreendi que tinha que fazer esse trabalho. Voltei para o Paraguai no ano 2006 e o Exu Cobra Coral, que é o guardião que me acompanha à esquerda, ele falou, a gente já não vai vir mais. Você vai ficar sem incorporar durante um ano. E o caboclo
finalizou falando que nesse 1 ano que eles não vieram para incorporar, eu tinha que traduzir todo o material possível da Umbanda, que eu consegui. Eu comecei a traduzir sem saber português, né? E criei o primeiro site sem saber site de umbandasagrada.com, que eu achei o domínio livre e falei, nossa, eu peguei primeiro que o rapaz, né? Vai para frente. E a mesma coisa aconteceu no Facebook. No Facebook você escreve Umbanda Sagrada e a nossa página, né? Também criei a página Umbanda Sagrada. E a partir daí começou uma renovação para mim, porque eu entendi que a missão realmente era uma coisa bem séria, mas eu tinha a faculdade, tinha essa questão e tinha um monte de ataques espirituais. E foi bem difícil continuar. Eu tentei renunciar à religião, porque para mim era muito complicado, com 18 anos, levar essa bandeira aqui no Paraguai. E tanto assim que o Rodrigo Queiroz, ele já não veio mais, porque era difícil também para ele viajar todo o tempo. E aí eu fiquei bem isolado. Eu lembro que o meu primeiro altar foi era tipo madeiras, onde eu colocava sapato, o meu calçado, né? Como falar, aquele... onde coloca o calçado, você não sei como se chama isso daí, uma estante. Sapateiro. Não sei. Pode ser Sapateiro. Estante. Então aí eu peguei os meus chinelos, sapatos, tirei tudo e montei o altar. E eu tinha altar e tinha aí embaixo, onde estava o chinelo, estava a tronqueira, né? Então, bom, deixou no chinelo, né? Mas foi um processo. E o que a gente não quer fazer, muita gente não gosta do processo. Tem gente que se cansa na viagem de conseguir o objetivo. E Umbanda é uma religião de processos. Se você não assume que o processo está na sua vida religiosa, você vai cair num erro de que você tocou o teto da Umbanda. E você está no chão da Umbanda. Porque Umbanda não tem teto. Umbanda não tem um ponto alto de fim. O pai Rubem não tocou o teto. Ele não chegou no tijolo da Umbanda. Ele estava ainda continuando. Então, a partir daí, eu entendo que tudo que a gente faz no Paraguai, na Argentina, que eu vou falar um pouco mais para frente, no Uruguai, tem gente no México, Venezuela, tem gente na Espanha. Tudo isso cresceu, uma comunidade agora de 20 mil pessoas. Ainda está bem pequena, né? Mas é bem forte o que está acontecendo. E se a pergunta era quem sou eu, é difícil de dar uma resposta assim, porque eu vou falar ainda. Vai acabar o programa, eu vou continuar falando, né? É bom falar, a gente gosta. A gente fala aí, macumbeiro. A gente corta e faz o segundo. Exatamente. Mas é isso, né? Mas fora do que eu falei, eu sou um empresário, um empreendedor que está trabalhando na área de cosméticos. Eu estou trabalhando com uma marca muito importante. Não falar da marca, porque não é o programa falar da marca, né? Mas eu estou falando estou trabalhando numa marca de produtos para unhas X. E agora eu abri escritório no Brasil, porque a gente vai representar também no Brasil. E tudo está conectado. Os livros, a empresa, a amizade, a religião, tudo a espiritualidade colocou para que eu comece a unir cada parte sem misturar as partes. Não tem gente que vive e tem que misturar a Umbanda com sua vida pessoal, porque é assim que tem que ser. Mas para mim, eu tive que separar tudo. Está tão separado a minha vida religiosa que nem o altar tem uma só imagem. Não tem imagem no altar, de nada. A esquerda não tem imagem de nada. Mas não é porque eu queira isso. Quando a gente abriu o terreiro aqui, o caboclo estava no meio do terreiro, do colégio, e falou: aqui, nesse terreiro, não vai ter uma só imagem. Eu falei: por quê? Do Brasil tem um monte de imagens, você não quer nada disso. Eu falei: não, você vai colocar estrelas da vida, só isso. E a partir daí eu não entendi ainda por quê, mas hoje tem uma filial na Argentina que tem estrelas da vida. Então aí eu entendi
que a uniformidade para o reposicionamento da religião em Sul-América, nem como fala idioma espanhol, era preciso tirar tudo de sincretismo, tudo do passado e apresentar para a comunidade e para as culturas uma religião que pode se adaptar a qualquer cultura de tradição. Tanto assim que um baiano fala espanhol. E quando eu falei para o brasileiro, que tem um baiano aqui no Paraguai que fala espanhol, ele ficou doido, explodiu a cabeça assim, boiadeiro falando espanhol. Uma coisa estranha demais, né? Mas é possível. Tudo é possível com a Umbanda, só que a gente tem que ordenar e respeitar o processo. Representatividade, eles estão numa cultura onde usa essa língua, então obviamente eles vão falar espanhol, né? Porque tem a questão do médium, né? Existe, assim como a gente às vezes incorpora guias, por exemplo, o caboclo que foi um índio americano e agora ele se representa na Umbanda como um caboclo brasileiro, um indígena daqui, ele não conseguiria, por exemplo, falar inglês, e a gente também não fala o tupinambá, né? A gente não fala o guarani, porque a nossa limitação como médium é essa, né? O veículo não é apropriado para que ele utilize uma linguagem ancestral. E aí, quando a pessoa ela entra em conflito e fala pra você que não existe isso, é porque ela não entendeu a Umbanda, né? Totalmente. Exatamente. Bom, eu acho que tipo, você conseguiu fazer essa união de tudo que você é e também separar, como você mesmo falou, da sua vida pessoal. Achei isso muito legal. Mas aí já vou puxar para algumas outras questões. Eu acho que primeiro você até comentou que conheceu o Rubens, e eu gostaria de saber mais como que foi isso. Como foi conhecer o Rubens? Como você encontrou com ele? Como que isso aconteceu? A gente foi para São Paulo conhecer a editora Madras. Olha só, a gente foi na editora que hoje está com os meus livros. Eu não acredito isso. E tava um senhor de chinelo com a camisa branca. Tinha um charuto aí aqui no bolso, tinha aí. Ele tava assim, sem colar, sem guia, sem nada, e aqui o óculos. Quem que é esse cara? Ele, Pai Rubens Saraceni. Quem que é Pai Rubens Saraceni, né? E você pegou o livro dele, nossa, eu não acreditei que ele era aquele escritor renovador da religião com esse chinelo aí tão antigo aí. Então aí a ideia do estereotipo que a gente tem de pai, de santo, de sacerdote, quebrou. Foi tão marcante para mim que me deu a tranquilidade de que hoje tem muita gente, tem muita gente, aqui o irmão Matuca, por exemplo, bem simples do jeito. Isso sai por causa da liderança do Pai Rubens. Eu acredito nisso, porque ele sempre se apresentou assim simples. Então, naquele momento, tava o Wagner, que já desencarnou, estava o Pai Rubens, Wagner, que é o dono da Madras, o Pai Rubens, estava o Rodrigo Queiroz, e acho que estava o Ale Comino, e estava eu. A gente estava aí falando assim, o pai falou, vocês têm que continuar assim simples, não mudem nada. Você que é do Paraguai, não mude nada. E eu aproveitei, obviamente que eu aproveitei para pegar o autógrafo dele, né? Mas já foi nesse ano que a gente se conheceu. E a partir daí criamos uma mensagem muito interessante, porque o mestre Rubens, cada vez que eu ia para o terreiro dele, eu pegava todos os livros de graça dele, que ele falava assim, você já fez tradução desse livro? Não, então leve tudo que você precisa. Eu peguei todos os livros dele de graça mesmo, né? Que maravilha. Mas foi com a condição de traduzir. Muitos livros deles foram autografados e sempre foi ele muito aberto a tentar dar um apoio, porque eu estava muito longe, estava sozinho, estava muito jovem e era bem difícil. Então, ele é que deu o primeiro passo para que o meu primeiro livro seja aceito pela editora Madras, e foi meses antes de que ele desencarne.
Então, Foi o é bem guardião das importante. 7 facas, né? É, Que lindo. Nossa, deve ter sido muito impactante mesmo. E já indo um pouco para entender, a gente viu essa sua relação com o Rubens, mas sobre a questão do terreiro mesmo paraguaio, é muito diferente do Brasil? Como que é você ter um terreiro em outro país? Como que é você apresentar uma nova cultura? Você falou até um pouco, né, que você era muito jovem quando você começou a levar tudo isso, mas como que foi essa relação de tipo, poxa, beleza, eu tenho que firmar toda uma base de uma religião num país que não aceita, que acredita que essa religião é totalmente comercial? é. Então, quando a gente chegou no Paraguai, eu estava com 18 anos e ainda morando com meus pais. E na minha habitação eu criei todo um ambiente macumbeiro, né? Macumbístico. E a partir desse contato, a espiritualidade começou a chegar, os caboclos, Exu e Preto Velho, foram os primeiros 3. Todo em espanhol. Tinha também um cavaleiro, ele falava que era o cavaleiro que até hoje chega, que é um Ogum quebra-cascata. E ele foi que deu o ponto riscado do colégio, que de Espada Dourada. E deu a missão de por que se criou isso. Então, sempre tive o apoio dos guias espirituais, porque eu respeitei a máxima do mestre Rubem, que falava sempre: confie nos seus guias, ouça os seus guias desde o coração. E aí foi a parte mais difícil, que é como você vai ouvir o mundo espiritual e os guias espirituais desde o coração. Eu tinha que drenar, purificar todo o conceito emocional da minha vida, e isso tinha que trazer renúncias, desapegos e apegos às novas costumes e olhares, né? A partir daí foi que saí da casa dos meus pais, eu tive que morar no Brasil um tempo de novo. Não saiu nada no Brasil, não saiu trabalho, não saiu estudo, perdi tudo meu dinheiro. Lembro que foi uma viagem muito longa de 22 horas para chegar em São Paulo, porque no ônibus, que eu fui de ônibus, estragou tudo. 2 vezes a gente parou no caminho. Nossa! Eu falei, isso não é para mim, né? E só falando um pouquinho, vou voltar para o início. A primeira vez que eu fui para o terreiro do Rodrigo Queiroz, eu demorei 26 horas para chegar em Bauru. Por quê? A gente se perdeu porque eu estava com 17 anos. Eu menti para minha mãe, falando que eu ia fazer eu antes dançava, eu gostava muito do hip hop. A gente foi para Curitiba e tudo isso. Bom, aí eu peguei uma pessoa maior de idade, que era o amigo da família, e eu falei para ele: você tem que falar que a gente vai para a dança. E onde vai? A gente vai para Macumba, então você não fala nada que eu vou me iniciar na Umbanda, de vai voltar, eu já vou estar iniciado e você não vai falar nada, né? E o cara foi bom demais. Ele ficou de cambone logo, né? Ele ficou assim, convertido, né? Mas depois ele voltou para a bebida e ficou bêbado e deixou de ser cambone. Automaticamente eu tirei dele, né? Mas ele foi um cara muito engraçado, né? Formou parte da minha vida também. O interessante é que quando eu cheguei lá, foi uma transformação muito profunda, porque o Caboclo Tupinambá ensinou muita coisa em um mês, assim, foi bem corrido. E quando eu voltei, e para ir lá em Brasil, a minha primeira tentativa foi me iniciar com uma mãe de Foz do Iguaçu. E foi bem difícil a gente começar a trabalhar, porque ela fazia o sacrifício animal. E aí a gente... eu fiquei com tentei me iniciar com uma mulher que fazia Umbanda cruzada e que foi mãe da minha avó, e não deu certo. Eu menti para minha família naquele tempo, eu estava com 14 anos, já estava assim, vou me iniciar agora, vamos lá. Peguei dinheiro, guardei na minha cueca, né? O lugar mais seguro que eu tinha era na minha cueca, né?
um monte de dinheiro naquela época para me iniciar, acho que era uns 5 mil reais. Olha, isso faz 18 anos, quase 19 anos já. Quase 20 anos, 5 mil era muito. E a partir daí, eu estava a 3 quadras da casa da mulher, do terreiro, o dinheiro sumiu da minha cueca. E lembro que eu chorei tanto, demais. E o guia da minha avó falou, você não é daqui, não tente mais. Eu falei, não sou da Umbanda, então eu chorei muito, porque eu estava muito jovem, realmente não podia falar com ninguém. E com minha avó, né? Daí eu deixei passar o tempo e aí tentei de novo no Google, coloquei aí Umbanda sem sacrifício animal, né? Gigante assim, sem... Achei aí o texto do mestre Rubem falando assim, aquático, mineral, cristalino. Nossa, isso é de vaga assim desse cara. Quem que é esse cara doido, né? E a partir daí conheci o Rodrigo Queiroz e aí eu fui a Bauru, aí eu conheci Umbanda Sagrada e voltei depois de praticamente um mês fora do Paraguai, voltei. E quando eu voltei, a pergunta foi, e agora? O que eu vou fazer? Qual que é o seguinte passo? Com quem que eu falo? Tentei muitas vezes ligar para Rodrigo, mas ele também estava num processo de crescimento. É muito difícil, né? Quando você está com uma missão de crescimento e o filho está te reclamando porque você não está atendendo o telefone, porque você não está dando o retorno das mensagens, o filho não analisa também que o pai está bagunçado demais, que tem uma vida, que tem correria e tudo isso. Então, tem filho que aguenta esse processo e tem filho que não aguenta esse processo. Nesse momento, a minha maturidade não era tão boa, então eu fiquei muito xingando o Rodrigo, né? Mas eu compreendi logo depois disso, porque aprendi também a conviver. Mas eu tive que me isolar e, a partir daí, eu voltei para o Brasil, porque não dava certo. Tudo era na minha habitação, da casa dos meus pais. E numa habitação não dá para fazer terreiro, não dá para consulência, nem nada, né? Imagina aí, saindo o pai de cueca aí e você atendendo, né? Nossa Senhora, vai ficar doido. Mas aí voltei para o Brasil, não deu certo também aqui, lá no Brasil. Tentei estudar lá, não deu certo. Tentei trabalhar, não deu certo. Aí foi que eu saí de Bauru e fui para São Paulo conhecer o grande amigo Alexandre Comino, o pai Alexandre Comino. A gente ficou muito amiga, realmente. Que eu fiquei morando no kitnet dele. Quando isso, ele tinha uma kitnet e o jornal de Umbanda Sagrada trabalhava do lado, no escritório bem pequenininho. Aí eu comecei a morar com ele um tempo e eu ia repartir com ele os jornais de Umbanda Sagrada. Naquela época, tinha ainda a TV Espiritualista, que foi um projeto do pai Rubens com o pai Ronaldo Linares, acho. E lembro que a gente saiu de almoço com o pai Rubens e ele tinha cavado Lendas da Criação. E a gente estava comendo e alguém perguntou na mesa para o pai Rubens quanto demorou esse livro. Ele demorou uma semana em acabar esse livro. Eu fiquei tão impactado, uma semana só lendo essa criação. Caraca. Escrevendo. Eu fiquei tão impactado que falei, nossa, isso é bem difícil. O que será escrever um livro de Umbanda? Eu falei assim, nossa. Mas eu nunca fiquei assim com esse desejo de eu também vou escrever livro. Eu não estava nem aí com isso. Eu nem tinha terreiro, né? Mas por que falo isso? Tem gente que quer passar 5 graus de uma, abre as pernas do ego para pegar lá a altura e pular passos, pular processos. Foi aí que então voltei para o Paraguai, sem dinheiro, sem lugar novo, não tinha nada. Eu conheci a minha esposa, hoje minha esposa é minha noiva, né, naquela época, e a gente começou a girar no balcão do apartamento dela. Foi o segundo lugar. E a partir daí começaram a chegar pessoas e foi um Cambone que até hoje está comigo, um amigo muito importante também. Ele está de Cambone faz 16 anos. E aí começou a
a gente alugar casa, aluguel 1, aluguel 2, aluguel 3, e a gente vai mudando. De um terreirinho de 4x4, que era só uma habitação, até hoje um terreiro já com 80 metros quadrados, né? A gente vai ainda para frente, mas foi um processo. Muito legal. E eu queria entender um pouco dessa sua relação com o Rodrigo Queiroz. Como que foi, na real, que você conheceu ele? Para ele ter te levado para essa iniciação e tudo mais. Como que foi essa relação? Eu mandei 2 correios, 2 e-mails para 2 terreiros. Um foi o terreiro do Rodrigo em Bauru e o outro foi do terreiro de Curitiba, de Pai Maneco. Os 2 deram retorno para mim. Pai Maneco falou, a gente está fechado em janeiro, e o Rodrigo falou, venha, a gente vê o que acontece, venha. Eu não tinha ideia do que a gente vai fazer, né? Por causa dessa diferença, eu fui no terreiro do Rodrigo. E aí a gente se conheceu, e ele quando me achou, você é José? Você é José? E eu falei, você é Rodrigo? Nossa, um pai com 50 colares, tudo esse tipo de assim, antigo, né? Não, era um cara bem jovem, ele foi num Fusca, acho que foi num Fusquinha. E eu fiquei muito feliz, porque a primeira coisa que eu peguei em Bauru foi o pastelão. E eu falei, nossa. Eu vim para Umbanda e peguei pastelão, né? Mas aí conheci as Estrelas da Vida, conheci a Tronqueira Limpa, então todo mundo aí. E aí o Rodrigo falou, não sei o que eu vou fazer com você, mas o Caboclo Tupinambá fala que eu tenho que te preparar. Eu não sei por quê. E ele me preparou, e aí foi que o primeiro guia que eu incorporei foi o Preto Velho. Eu antes tentei muito de incorporar, eu girava, porque achava que girar era importante. Girava muito em outros terreiros, e o cara ficava assim, tipo, a dança mística, né? E não deu certo. Nunca deu certo em nenhum lugar. Até que eu fui lá, eu não girei, eu fiquei aí sentado e o Preto Velho chegou. O segundo guia foi Caboclo e o terceiro foi Exu. E o Exu incorporou na mata, foi o Tranca-Rua das Almas e Exu das 7 Encruzilhadas. Um se colocou na frente, o outro estava nas costas, e os dois com um tridente no peito. Eu lembro que foi tão forte a incorporação que foi a única vez que o Exu Cobra Coral tirou a camisa e ele se molhou o corpo com pinga e bebeu meia garrafa de pinga. E ele falou que era a única vez que ele ia beber. E nunca mais bebeu, nunca. Só agora que tem trabalhos bem fortes, que a gente trabalha muito, muito de esquerda aqui nesse terreiro, muito demais, eu vou falar mais pra frente. Mas esse colégio aqui de Espada Dourada é muito preto e vermelho, realmente, na boa, assim. E é justificado, né? Tem a Memória de um Quiba também aí, vai sair, agora sai a segunda parte, em mês de novembro, tem que sair agora, né? Boa, feliz agora. Eu tô aguardando, né? Essa aí é a novidade, né? E então, eu tô agora com outro livro de esquerda que eu tô recebendo, e assim, mas com o Rodrigo foi assim que a gente se conheceu. Eu achei muito legal, muito legal. Achei interessante, Lívia, quando você falou que o terreiro do Pai Maneco falou a gente tá fechado e aí você para trás do Rodrigo, né? Eu tive algumas desilusões na Umbanda e uma delas foi o mesmo caso, né? Eu fiquei um tempo numa casa que era maravilhosa, mas era uma casa de fundo de casa, assim, mas os pais eram sensacionais, eu aprendi muito lá. E depois a gente acabou saindo de lá, eu e minha esposa, eu também saiu de lá. E a gente ficou pingando de lugar, né? Tentando se achar dentro da Umbanda. E aí a gente fazia uns trabalhos sempre num espaço, que eu não vou citar o nome do espaço. E a gente fazia esse trabalho. E aí chegou uma época, no final do ano, que eu fui pedir para a Mãe de Santo ajudar uma tia minha que estava precisando. E aí ela falou, eu já encerrei meus trabalhos, eu não posso fazer nada. Quando ela falou isso, eu simplesmente virei as costas também, né? Se virou as costas para mim, eu acabei virando as costas para isso também, né? E aí eu meio que
não desisti da Umbanda, mas eu tinha desistido de frequentar qualquer lugar. Aí um belo dia eu estava deitado em casa e eu perguntei pro seu Sete Pedras, né, que é o Exu que me acompanhava, que hoje mais ele é o guardião da casa e eu não incorporo ele. Hoje em dia eu trabalho com o seu Meia-Noite. Eu perguntei para ele, seu Sete, o que vai ser de mim agora? Né, porque eu já tinha desanimado. Né? E aí o seu Sete falou, você vai atrás desta pessoa. E aí ele me mostrou o Alexandre. Só que eu não conhecia o Alexandre. Eu nem sabia quem era o Alexandre. Ele mostrou o Alexandre e eu falei, tá, e quem é essa pessoa? E ele falou para mim, essa é a pessoa que vai te ajudar e ele é o grão-mestre erudito da Umbanda, né? E aí eu fiquei impressionado, porque eu nem sabia o que era mestre erudito. Aí 3 horas da manhã, eu acordei, minha esposa falei, Tami, pelo amor de Deus, o que é isso? O que é erudito? Me fala. Aí ela falou, e eu comecei a pesquisar. Careca na Umbanda. E comecei a pesquisar, coisas. Aí quando eu achei a foto do Alê, eu falei, é esse cara. E fui atrás do Alexandre. Fui lá no terreiro no Pena Branca, que ainda é hoje, né? Isso acho que foi em 2015. E aí eu fui no terreiro do Alê. Fui no trabalho de desenvolvimento mediúnico, fiquei lá em cima. E aí quando ele acabou, ele falou, se alguém quiser conversar comigo, desce aqui e conversa. Aí eu desci para conversar com ele e expliquei a história para ele. Aí o Alê falou, vai vindo aqui, vai vindo e a gente vai se conversando. E aí eu entrei no desenvolvimento da casa do Alê, deu umas 2 semanas, 3 semanas, acho que não foi muito tempo não, uns 2 meses, alguma coisa assim. Não lembro, eu sou muito ruim de data. E aí, o seu Nicolau, o boiadeiro, que é o regente da casa, né, o dono do barraco todo, ele falou, a gente vai abrir um terreiro. E o Alê, bem na época que o Alê ia, logo depois que o boiadeiro falou, o Alê abriu a turma de sacerdócio. Eu falei, mano, é muita coincidência. Aí eu falei, Alê, eu vou sair do desenvolvimento e vou começar a trabalhar e fazer o sacerdócio com você, porque foi pedido do boiadeiro. E o Alê, com todo aquele amor que ele tem pela Umbanda e querer ajudar as pessoas, ele falou, irmão, você não vai sair do desenvolvimento, você pode continuar vindo, mas faz o sacerdócio também. E aí eu comecei a fazer os dois. E no desenvolvimento eu comecei a ajudar o Alê, junto com na época o David também estava começando. Só que aí eu tive que parar, porque eu comecei a trabalhar e parei de ajudar o Alê lá no desenvolvimento. Fiquei muito tempo sem ir lá, só indo no sacerdócio mesmo. E a partir daí eu comecei a me iniciar na Umbanda, né? E aí eu achei impressionante, porque quando uma porta se fecha, Deus escancara uma janela, né? Nem abre. Realmente. Eu acho incrível, fantástico. Né? Sim, fantástico, muito legal. Você falou um pouco dos livros que você psicografou. Você falou que está já recebendo mais um aí, já tem mais um para sair. E eu quero saber como que é psicografar para você. Qual que é a sensação que você sente quando você está psicografando? Bom, cada livro, até agora, cada livro é uma experiência diferente, porque como eu trabalho muito quando trabalho de esquerda, é de muita baixa frequência. Quando eu falo de baixa frequência, realmente ao ponto que, por exemplo, no livro de memórias, eu colocava um pano preto na minha cabeça e ele vinha em transe, ele colocava a cabeça embaixo do teclado, para teclado, né? E eu não via o que ele escrevia, só sentia o cheiro dele e tudo isso. No primeiro livro, por exemplo, a psicografia com o Guardião das 7 Facas foi uma psicografia de estruturação da minha gramática espírita, porque tem uma gramática espiritual que tem que seguir. Foi um reconhecimento entre quem ditava e eu. E foram 2 anos e meio de, como falou o Caboclo, estruturação da sua consciência para a psicografia. A partir daí foram 2 anos e meio de Guardião das 7 Facas, 8 meses Memórias de um Quiumba,
5 meses o Pombagira, a Guardiã dos Desejos, e 3 meses esse quarto livro. Nesse processo de diminuir o tempo, é porque aumenta também o processo de concentração. Porque eu entro num transe onde eu reconheço que o meu sistema nervoso é tomado temporalmente, mas seguindo as indicações de como me libertar da energia negativa, que no livro de Memória de um Quiumba eu já senti muito o ataque. No livro de Pombagira eu senti muito também um ataque de energia sexual. E ataque, falo assim, pesadelos muito fortes, presença de mulher quando eu estava escrevendo aqui. No livro de Pombagira eu coloquei o pano vermelho e eu lembro muito bem do susto que eu peguei porque eu vi uma mão de mulher sobre o teclado. E eu fiquei muito assustado. O cheiro de rosas, de perfume e tudo isso. O contrário do Quiumba, que era podre, né? O Quiumba era bem ruim demais, a música tinha que ser uma música muito forte, assim, de thrash metal, ou tons graves de piano, músicas tristes, e tudo relacionado com baixa frequência. E nesse quarto livro foi também a mesma coisa, só que já eu sabia como era baixar a frequência. Então, baixava uma frequência, por exemplo, numa firmeza de triângulo de vela preta. Eu trabalhei com Exu Lucifer, Exu Serpente Negra e Exu Cobra Coral. Eles foram os 3 que trabalharam para que eu baixe a minha frequência. Eu já vinha com a frequência baixa, eu já entrava em transe muito mais rápido. E aí foi rolando, né? Uma meia hora era 5 páginas ou 7 páginas. Mas eu não ficava curioso ou duvidando do que estava saindo. Saía, né? Uhum. Eu sempre falo para as pessoas, tem que deixar rolar, só que é difícil, é muito difícil. É muito difícil porque você tem que se desconectar de você. Tem que deixar, é como uma incorporação, só que na incorporação você tem que ajudar ao guia dentro de todo esse processo. Depois o guia vai, né? Mas na psicografia, o seu sistema nervoso, eu controlo o motor dos seus dedos e é fechar os olhos. Nesse 5º livro agora, que eu estou recebendo, a condição é de olhos fechados, com um pano preto atado, sem olhar. E aí eu tenho tempo agora de acabar esse livro até um certo mês. Se eu não acabo, eu tenho proibido publicar o livro. Então eu estou contra um relógio, por que esse condicionamento dos guias? Porque não é meu tempo, é o tempo deles, e eu não estou respeitando esse tempo. Por isso que eu estou escrevendo à noite ou na madrugada, porque outro livro mais de baixa frequência não dá para que eu escreva no dia, porque eu acordo 5 da manhã, eu vou já na correria, já estou aí puxando o saco do trabalho, né? Até as 8 da noite, 7 da noite. Então, isso é vivenciar do meu jeito, né? Porque o mestre Rubem era assim, esse livro não pegava assim, ele já acabava num mês o livro, né? Mas eu acho que vou chegar nesse tempo, porque o projeto de jornada espiritual dos guias estão projetando muitos livros para daqui uma década para frente. Eu já sei de alguns títulos, só que eu não fico emocionado com isso. Eu sou muito racional com isso. Eu não fico assim, o livro, tô nem aí com isso. Eu tô nem aí com o livro. Porque a minha missão é passar a bola da espiritualidade em texto. Então, o meu desinteresse é o interesse deles. O meu desapego é o apego deles. Porque eu deixo um espaço sagrado para que eles trabalhem. É diferente a emoção de eu vou tomar curso de psicografia, né? Tudo bem com isso, eu respeito isso. Mas, particularmente, o mesmo nasce para a psicografia. É uma ferramenta que, obviamente, você aprende técnica, mas eu não conheço técnica. Chegou a técnica mais clara para mim foi que eu tinha que ouvir o meu guia espiritual, ouvir no meu coração, ouvir na minha consciência.
Se eu entendia ele, eu conseguia passar a palavra logo. Mas se eu só estou ouvindo o que eu quero, ou estou deletando coisas que eu não quero ouvir, eu estou trancando a comunicação. E aí você tranca a psicografia, tranca a incorporação, tranca a intuição, tranca tudo, né? E aí? E você falou essa questão do seu desinteresse, eu acho que isso também trabalha um pouco a questão de você não ter o ego, né? E isso facilita o caminho, facilita o processo. Porque muitas pessoas se pegam com o ego e fica ali, travado na dele. Ele dançar, né? O livro do Kilma, tô nem aí com o Kilma. O Kilma, como falar, fudeu a minha vida, quase. Por quê? A gente tava num aluguel, era o terceiro terreiro que a gente fazia aí, uma casa antiga, muito antiga. Foi uma etapa muito difícil na minha vida, porque eu lembro o teto da casa tinha buracos e caía água sobre a cama das minhas filhas. E era muito frustrante a gente viver de aluguel. A gente não tinha para comer às vezes. Mas eu me aferrei ao projeto de empreender, porque eu nunca peguei emprego em nenhuma empresa. O problema foi que tanto eu aguentava com isso. E tinha o Kilma, tinha a demanda dos concorrentes umbandistas, pseudo-umbandistas. Tinha a fome da minha filha. Tinha a necessidade de me vestir com roupa nova que eu não conseguia. Eu tinha uma casa antiga. Tinha todo o ambiente como para que eu colocasse todo o ódio por Deus, né? Porque eu tanta fé tinha, mas a gente não dava certo com as coisas. Mas o Cobra Coral, o Exu falava: você aguente o processo, você vai ter o resultado. Mas se você não está preparado, saia da Umbanda. Que eu não sou o seu... Umbanda não é adversário para seu ego. Então, doeu muito isso para mim. Mas marcou muito a minha vida, porque eu pedia dinheiro para ele. O povo tá assim: Exu, abre o caminho para o dinheiro. Não é dinheiro, seu otário. Não é dinheiro o conceito. É riqueza espiritual. É você valorar o pão duro que você tem na mesa e não pedir 1 quilo de pão. Você não olha seu pedaço de pão, você está já pedindo mais pão. Então tá errado o conceito de abundância. E penosamente tem muitos líderes que estão ensinando de repente que você, para ganhar din-din com Exu não é o seu empregado para que você pense que a oferenda é a solução, né? Mas é o meu ponto de vista, que eu vivenciei, que estou vivenciando até agora. Tudo bem com a gente abrir caminho, mas daquela vez o Kilma foi que, graças a essa situação, o Kilma tentou me pegar. Por isso que essa parte da história de Memórias de um Kilma, que fala que ele achou que ia me atrapar e que o Exu Cobra Coral criou uma falsa realidade, era a minha vida naquela casa. Então, por isso que está muito relacionado a questão do livro no meu processo de crescimento, né? Acho que muitas pessoas também que recebem uma história, aquela história forma parte do crescimento dele, e mais para frente ele vai se aprimorar, e também o livro vai se aprimorar com ele. Então é um processo de crescimento mútuo. E é isso. Puxa, você falando, eu lembrei de quando eu estava escrevendo o livro do 7, né? Eu demorei 6 meses também para escrever o livro do 7, e eu só consegui escrever de madrugada, porque era um momento que tinha silêncio na rua, silêncio aqui em casa, todo mundo dormindo, e aí eu firmava uma vela para o seu 7 com uma pedra que ele pedia, e aí ele falava sobre aquela realidade, né? E quando eu escrevi o livro do 7, a Tami ia lendo junto, né? Porque eu escrevo e a Tami vai lendo. E a Tami falava: isso aqui tem no livro do Rubens tal, no livro tal, e eu falava: mas eu não li esse livro. Tanto que quando eu comecei a escrever, eu dei uma parada, quando ela falou que tinha algumas coisas do livro do Rubens, nos livros do Rubens, eu perguntei para o Ale, falei: Ale, o que eu faço? Eu continuo? Né? O Ale falou: manda para eu ler. Aí eu acho que o Ale não teve tempo e depois eu voltei a escrever. E era uma realidade que eu não tenho conhecimento, né? E eu comecei ele falava da era cristalina, depois ele falou do Egito, e eu não tenho conhecimento
tão profundo sobre essas realidades, né? E tem uma parte do livro que, quando eu incorporei o Sussete, ele falou assim, primeira vez que eu incorporei o Sussete, ele falou, a gente vai trazer a minha história, um pedaço da minha história através de você. E eu não acreditei nisso. 7 anos depois eu fui escrever o livro. E aí eu escrevi o livro e tem uma parte do livro do 7, e ele falava, você vai me achar no livro do Rubens. No livro do Rubens. Em um dos livros do Rubens eu apareço. E eu nunca soube, não sabia qual era, até ler o Guardião da Estrela Guia. No final do livro, aparece o Exu Sete Pedras. Ele acompanha a encarnação do Guardião, né? Quando ele vem reencarnar, aparece falando que o Exu Sete Pedras ajuda na encarnação e ele cuida dessa pessoa, que eles não falam quem é. E o 7, ele conta uma passagem que ela é complemento da história que o Guardião da Estrela Guia participa da criação da Umbanda no alto, que ele fala que o caboclo vai trazer a Umbanda, tem uma reunião lá em cima e tal, e o 7 conta detalhes dessa reunião. E um livro que eu nem tinha lido ainda. Né? Então, isso foi fantástico, assim. E aí eu comecei a psicografar o livro do Vô Benedito, que é o guia que me acompanha, né? Só que eu parei, porque eu parei no momento que assim, quando eu começo a escrever, eu vivo a cena com ele. Né? Eu tô junto e ele vai me mostrando a cena, tudo que tá acontecendo. E aí eu parei na parte da escravidão, porque é chocante vivenciar a escravidão, ver o que acontecia nos navios negreiros, ver como os escravos eram tratados, isso foi chocante para mim. Né? Então eu dei uma parada, eu tô precisando respirar e digerir tudo aquilo que é escondido, né? Que a história não conta. Né? Então, você se mistura fácil, aí com... não é fácil, igual você falou, não é fácil transpassar uma história de dor, sofrimento. E eu acho que eu escrevi umas 40 páginas e eu não tô nem na metade do livro dele, né? E é triste demais. Eu vou aprendendo coisas que eu não sabia sobre a escravidão, que ele vai me contando. Eu não sabia que existia algumas coisas tão profundas que os nossos livros de histórias não contam, e muitas pessoas não contam. E aí você começa a pesquisar, você vê que essas coisas existiram e elas traumatizaram um povo de uma forma e a gente acaba não falando. E aí a Maria Conga da Tami, a preta velha dela, quando eu estava escrevendo o livro do Vô Benedito, ela falou assim, filho, quando você terminar esse livro, eu quero contar a minha parte da história também. Nossa, né? Tá aí tem formando fila assim, né? Porque, engraçado, porque também uma entidade de um filho da casa falou que quer escrever um livro comigo também e me falou onde ele viveu. E aí eu fui comentar com esse filho e ele falou, nossa, ele me falou exatamente que ele viveu nessa época, nessa região e tudo mais. Então, é bem puxado e é uma responsabilidade muito grande que às vezes eu acho que eu não vou dar conta, sabe? A gente vai crescendo com a responsabilidade, né? É o único jeito. Mas é bom parar, é bom parar. É bom parar. Ajuda muito, né? Ajuda porque a gente, quando escreve, é como uma maré do ego. Vai balanceando assim. De repente, vem uma ola de ego e você... Nossa. Então você para... E aí você acalma a água, volta a passear o caminho no mar da psicografia, né? Porque é uma aventura, realmente. Eu acho que é no Sete Facas, ou no Kiumba, eu não lembro, que também fala sobre o Exu Sete Pedras no seu livro. Eu até te comentei isso, né? Acho que é Sete Facas, acho que é mesmo. Sete Facas. Sete Facas, ele aparece no Exu Sete Pedras também. Eu falei, olha, você tem alguma coisa com o Exu Sete Pedras. Tudo tá unido, né? O 7 ainda não falou qual que é a relação. Mas muito legal. Sobre a história de um Kiumba, na verdade, eu parei para ler algumas coisas também sobre.
E aí começaram a gerar muitas dúvidas na minha cabeça. Até perguntei, né, pro Matheus se um quiumba já foi uma pessoa encarnada e tal. E eu queria entender melhor. O que é um quiumba? Se você acredita que, tipo, existem quiumbas encarnados, é modo de falar, tipo, pessoas que você olha assim e fala, essa pessoa pode vir a se tornar um quiumba. Ou a maldade dele é totalmente diferente de qualquer coisa que tenha nesse mundo. Bom, para que a palavra quiumba ajuda muito para categorizar uma consciência negativada e tem como finalidade apagar a luz de outra consciência. A partir dessa ideia, a missão dele está na escuridão, pela escuridão e com a escuridão. Desde a concepção da luz, o quiumba é uma coisa ruim, mas o quiumba é um instrumento de purificação do desequilíbrio das pessoas, ou de potenciar o desequilíbrio das pessoas. A diferença está em como você aguenta o processo de purificação. A partir desse olhar, o quiumba pode ser uma coisa ruim, é uma coisa ruim, mas é um mal necessário. Dentro da classificação de tipos de consciências negativadas, a gente vê e ouve que tem o sofredor, que tem um egum e que tem um quiumba. O egum é uma consciência morna, né? O sofredor é uma consciência que fica fria na dor, e o quiumba é uma consciência quente que queima com a dor. E a partir dessa visão, muitos quiumbas começaram a aproveitar o buraco do ego dos médiuns para tomar controle da mediunidade de cada um e tirar toda a cópia do conhecimento que a Umbanda deixa na teia mental dos médiuns. Aí é muito fácil fazer uma cópia, então, da Umbanda nas trevas. A partir dessa visão, então, o quiumba passa a tirar um xerox da luz e graças a esse movimento, muitos líderes e filhos deixam cair a máscara da falsidade do seu marmitex umbandista, estão compartilhando com as pessoas, tentando oferecer milagres, trocando com um pouco de reconhecimento. E as redes sociais se transformaram numa plataforma de quiumbas travestidos de filhos de fé, penosamente. E aí é que o quiumba aproveita para fazer o grande trabalho que é apagar a luz das consciências. Só que tem gente que vai aceitar o desequilíbrio e tem gente que vai conviver com o desequilíbrio. Quanto mais passe a conviver com o desequilíbrio, mais longe vai estar o guia espiritual real dele e vai passar a tomar controle o quiumba do mesmo jeito que ele achou a cópia do Exu ou do caboclo. Então é muito chocante, porque a diferença das trevas do cristianismo, onde a palavra diabolo, que é do grego, que o significado dele é aquele difamador, para difamação, ele é de um inferno onde só existe o mal, não está classificado. A Umbanda classifica segundo os sentidos da vida. Então tem muita coisa ainda por explicar. E de memória de um quiumba eu aprendi muito demais da organização. E na segunda parte desse livro que sai agora, foi o livro que me ensinou a respeitar mais as trevas. Eu curto muito as trevas, mas eu não vivo nelas. Eu curto muito das trevas porque é uma escola de ensino obrigatório
onde a tinta utilizada é a sangue derramada por causa de que você não aceitou o seu passado e ainda não está curando o seu presente. Está tudo conectado. Então, quando alguém está tirando merda para as trevas, além das trevas se alimentar, está se sujando, porque as trevas é como um carvão na mão. Você falando isso, eu tive você falou isso, eu lembrei de uma situação que, como você falou, né? A gente recebe ataque de falsos umbandistas, né? E já chegou ao ponto, né? Quando a gente assume a responsabilidade de ser um pai de santo, a gente recebe muito isso, né? Mesmo das pessoas que você acha que não vão fazer. Já chegou ao ponto de uma madrugada, a entidade de uma pessoa, né? Não vou citar nomes nem época, mas a entidade dessa pessoa, o Exu, em acordar de madrugada e falar: peço perdão, não sou eu, mas o meu filho está atando contra você, então peço que você abra os olhos e se proteja sobre o que está por vir. O Exu da pessoa me acordar de madrugada para falar que essa pessoa já não era mais protegida pelo próprio Exu, que ela já estava de outra forma. Então, é isso que você falou, né? As pessoas se iludem e acham que elas estão fazendo a coisa com as entidades delas, né? Na verdade, o Exu jamais faria algo, né? Então, é bem complicado. Mesmo. O mal é o mal justificado dele, né? Caraca. Você falou, você usou um termo, eu não consigo me lembrar agora direito, mas falando que os quiumba são instrumentos. Acho que foi isso que você falou, né? Eles são instrumentos do quê? Você coloca de aprendizado mesmo? Eles são necessários no universo? São de aprendizado e também de trabalho com o Exu, né? Aí tem... Nossa! Eu não posso falar nada ainda da segunda parte, né? Mas... O quiumba é um instrumento muito interessante. Olha só, o Exu utiliza muito o quiumba, né? Aí tem uma controvérsia muito profunda, né? Tem um bandista que quer afogar o quiumba com ataque do seu Exu, quebrar a tronqueira da pessoa que tem quiumba. Não é assim, não. Tudo é negociação. Então, quando tem gente que, de repente, está com a bandeira de guerreiros de Ogum que vão a quebrar todo o mal, tudo bem com isso, né? Mas esse mal tem que ser quebrado ou tem que ser utilizado para uma negociação de libertação de luz? Qual que é o real aí? Então aí entra a dúvida, né? Particularmente, para mim, me explode a cabeça as trevas. Com um livro, a continuação explodiu para mim, mudou tudo. Foi tão forte o livro que mudou a esquerda aqui do terreiro também. Não é que a gente incorpore quiumba agora não, né? Mas o trabalho com o Exu Lucifer, com o Exu Belzebu, com o Exu Serpente Negra, com o Exu Cobra Coral, é um trabalho bem forte, demais, que a gente trabalha assim, por exemplo, tem uma gira que vai fazer 11 da noite, ou meia-noite, a gente está até 2 da madrugada, 3 da madrugada, passando uma gira bem forte, com um monte de geometrias relacionadas com as trevas. E a partir desse conhecimento, eu comecei a entender que temos uma tendência para a luz. Mas quando você começa a respeitar as trevas, começa a decodificar com a ajuda do seu Exu, do que é a treva dele, que está cuidando ele, aí você começa a fazer trabalhos muito mais profundos. Um trabalho profundo, por exemplo, que a gente sabe que utiliza a quiumba, e quando a gente vai fechar um buraco das trevas numa casa ou numa relação, e o quiumba é utilizado para chegar até esse buraco, que está conectado com uma parte das trevas, que tem um chefe aí, que está conectado com um ser elementar, que está conectado outra vez com um terreiro,
negativado, de nível neutro aqui na Terra, que tem um líder, o líder está conectado com uma série de pessoas que alimentam ele, concordando, gente com negativo. Então você vê toda uma rede montada que tem sempre instrumentos de quiumbas aí trabalhando com a finalidade de apagar a luz, né? Então é muito interessante toda a arquitetura que o quiumba gera através da sua missão. Fantástico. Puxa, sabe o que eu estava pensando aqui? Quando eu comecei a trabalhar com o Seu Meia-Noite, eu vivo isso aí que você estava falando. O Seu Meia-Noite, quando acontece alguma coisa no terreiro que gera uma revolta em mim, ele só faz assim: isso não é problema seu. Isso eu vou resolver do jeito que eu devo resolver, não com você fazendo. E muitas vezes o Seu Meia-Noite ele simplesmente me apaga. O Seu Meia-Noite, ele é a única incorporação que eu tenho e eu não vejo nada. Principalmente quando ele vai fazer algum trabalho bem sério, ele simplesmente ele me tira dali e eu só sei quando acaba a gira, quando eu volto, né? Todo mundo que conversa com ele, ele usa uma capa, né? A gente nunca usou indumentárias assim. E o Seu Meia-Noite, ele fala 3 coisas: eu quero a minha capa, charuto de boa qualidade e uma cachaça de boa qualidade, para que eu possa trabalhar. E ele não bebe, nem o guia meu bebe, né? Só coloca a cachaça para trabalhar. E aí ele coloca, às vezes ele tira a capa para cuidar da pessoa, ele coloca a capa na pessoa e ele leva a pessoa para o vazio. A pessoa ela não enxerga nada, ela sabe que ela está num lugar escuro, ela não faz a menor ideia do que acontece. É um lugar escuro que ninguém consegue ver o que está lá. E quando a pessoa vê alguma coisa, é uma luz dentro da capa dele, mas nem o rosto ele mostra. E você falando essas coisas, eu fico impressionado. Que louco, né? É fantástico. Que louco. Eu preciso ir no seu terreiro ver você fazendo esse trabalho. O quê? Eu preciso ir no seu terreiro para ver você fazendo esse trabalho. Nossa, tá aberto, não. Só a pandemia que tranca tudo, né? Pandemia de quiumba. Fica no Paraguai aonde? Eu tô em capital. Na capital? Passo a 10 quilômetros de Assunção. Aqui tudo é pequenininho, então você vai direto e chega já na cidade que eu tô. Tudo tá conectado aqui. Mas eu tô em capital. Tem que vir mesmo. Acho que no ano que vem a gente vai montando. Olha só, eu tô com um planejamento de levar os filhos daqui do Paraguai para a Argentina, né? Eu estou formando um grupo de sacerdotes na Argentina, em Buenos Aires. E eu vou para o Uruguai o ano que vem também, já tem um grupo. Que é outra coisa, né? Porque a gente tem a missão de psicografia e tem a missão de filiais, né? Eu sei quantas filiais tem que se abrir em vários países durante esse processo que eu vou estar vivo, né? É muito simpático, assim, porque até o tempo que eu vou viver, o ano, tá tudo aí, que o guia falou, de você aqui, até X idade, X livros, X terrenos, tudo tá aí. Então, uma vez a gente perguntou para o caboclo qual que é o ano que ele trabalha, né? Ele tinha falado, no ano 2018, a gente perguntou para ele tinha calendário para 2027. Então pela frente tem uma organização muito profunda. Eu não sou organizado, né? Eu trabalho com agenda, mas o cara que é organizado é o caboclo, né? Então, tem gente assim que fala, você é o... Não sou eu, não. É o guia. Eu tô por trás dele. Ele me faz o que eu sou. Mas eu não sou o cara é o guia. Ele que tem um milagre, né? Aí tem um povo que se acha que sabe de magia divina. Não preciso de guia, né? Tem aquele birim-bim-bim de mago, né? Eu tenho magia divina também, mas tudo bem. Mas eu não vou comparar jamais na minha vida o meu trabalho de formiguinha frente aos guias. Por isso que tem gente que se perde, porque se acha. Mas quando se acha, se perde, né? Tem na última gira que a gente fez de esquerda, você falou do ego, né? O Seu Meia-Noite tava ali, a gira acontecendo e tava linda, porque a gente faz uma
uma gíria, e é muito jovem, tem muito jovem no terreiro, né? E as pessoas vão entrando no terreiro, elas vão aprendendo lá com a gente, né? E é uma responsabilidade maior ainda, né? As pessoas começarem ali desenvolvendo. E a gente estava na gira de Exu e os meus guias, eles não têm o costume de atender. Eles ficam mais cuidando do que está acontecendo. Aí, se eu incorporar do seu meia-noite, eu lembro que eu falei para ele assim, em algumas das vezes que eu consigo lucidez, eu falei, nossa, pai, tá bonito, né? O senhor realmente é foda. Ele falou, eu sou, você não é. Ah, sempre, né? Sempre. Quebrou. Sempre. Eu nem lembro da última gira de esquerda. Enfim. Enfim. Matheus, você tem mais alguma pergunta para fazer? Tem alguma questão que você quer trazer? Eu só, já mesmo ficando longo, depois a gente corta e faz 2 vídeos, sem problema. Eu tenho uma dúvida com o Uche referente ao livro da Pombagira, porque é o mistério do abismo. Ele é um mistério que o mestre Rubens não trouxe, né, como outros que ele não trouxe, mas o mistério da Pombagira, o mistério do abismo, ele é fascinante. Como é que foi para você esse mistério? Você sentir, vivenciar ele? Quando a Helesh, que é a doncela que está no livro, o livro foi ditado por Dona Mariana, né, que foi a guardiã que trouxe o conhecimento do abismo sagrado. Que é assim, a gente estudou muito o vazio absoluto, né? Mas o abismo sagrado fala de que é aquele que contém o desejo da pessoa. O abismo, a chave quem tem o abismo sagrado é a Pombagira, né? Que consegue atravessar a teia do desejo da pessoa para chegar lá onde tem a fonte que alimenta aquele desejo. Por isso que a Pombagira pode fechar uma relação ou abrir, porque ela chega no abismo onde está a fonte que alimenta. A partir daquele abismo sai um cordão que se une a outras consciências e a dona daquele abismo, que é a pessoa, né? Só que, assim, eu ainda não tenho a licença total para falar, mas eu sei que o livro do abismo ainda vai ter mais processo, né? Tá me ouvindo ainda, né? Eu tô ouvindo, caiu minha câmera. Tudo bem. Isso daqui vai ficar gravado, né? Mas vocês falam assim, corta não, hein? Não, tranquilo. A bunda da mulher, o peito da mulher, está unido ao vazio, ao abismo. Quando um homem olha a bunda, o peito da mulher, ele está olhando o abismo. Olha só. Caraca. E energeticamente, quando eu estou olhando o peito da mulher, eu estou entrando em sintonia com todos os homens que olharam nesse peito. Todos os desejos dos homens e das mulheres para as mulheres acessam nesse processo. Por isso é que o magnetismo da mulher está fixado no peito e na bunda. Nem nos lábios, nem nos olhos, nada disso, não. A maior concentração de energia de abismo está nessas duas regiões. Nas pernas também, mas já o magnetismo é menor. O ponto é que mulher que não se limpa sexualmente tem uma acumulação energética tão forte no abismo que aí habitam seres, né, que não têm forma humana, que estão associados sim com o abismo do homem que está desejando. Então, quando eu me conecto com uma mulher e eu vejo o corpo dela e eu pego a minha concentração na bunda ou no peito, eu estou entrando energeticamente no abismo onde entrou João, onde entrou Bruno, onde entrou X, e a energia deles eu vou receber também. Se eu sou um cara sensitivo e eu não faço um desapego disso energético, então eu fico com energia de homem alheio. E eu passo a conviver com energias masculinas que não são as minhas. E eu faço uma intoxicação energética por causa dessa conexão com o abismo.
Por isso que eu estou falando que ainda tem muita informação que não foi revelada na Umbanda e que acho que com o tempo os livros vão trazer isso para a luz, porque é muito importante o papel da pombagira, do abismo e do magnetismo. São três coisas que estão unidas. Daí é que vem logo os mistérios menores, dos 7 lábios sagrados, tem relação das 7 peles, tem 7 cheiros também, tem tudo isso. Pode que seja muito engraçado, 7 cheiros, né? 7 cheiros sagrados, mas tem um fundo muito importante que está conectado com orixás femininas, com o abismo, com mulher, com homem, está tudo conectado. Por isso, aí no homem, o abismo está no abdômen, no peito. Mulher, olha aí, é a concentração do homem aqui, é a parte feminina do homem. Por mais masculino que pareça, é a parte feminina. Então aí é o abismo do homem, da maior magnetismo. Todo o corpo está conectado com o abismo, só que tem zonas que tem maior magnetismo. Por aí é que vai o mistério do abismo sagrado, que ainda não está todo revelado, mas tá aí, tá em projeto também. Que incrível. Eu li o livro da Pombagira, só que eu acho que na época que eu li, talvez minha cabeça não estivesse pronta para o conhecimento, porque assim, se eu te falar que eu lembro metade do livro, eu vou estar mentindo. Porque eu lembro, assim, que era um conteúdo muito grande, assim, eu li, fiquei impressionada, mas eu não lembro o que eu li, assim. É surreal. Livros que a gente precisa reler em vários momentos da vida. Aliás, a maioria dos livros, né, a gente precisa reler para absorver mesmo. Eu lembro que esse livro da Pombagira foi bem impactante para mim, porque eu tenho uma imaginação bem fértil, né? Então eu vou lendo. Tem um ato sexual com um guardião aí, que ela atravessa uma dimensão logo do ato sexual. Ela vai para embaixo, nas trevas. É muito louco, porque o coito, a relação sexual é a porta para entrar numa realidade diferente. Que doido. Muito da hora, muito da hora. Matuca, quer perguntar mais alguma coisa? Não, para mim foi maravilhoso conversar com o Usher, ter esse momento com ele. Espero que quando ele vier para cá, ele vá lá no terreiro visitar a gente. Sem dúvida, irmão. Nossa, tá na lista aí, top, né? Eu tenho que ir lá, né? Já faz tempo que eu tô, né? E lá, geralmente a gente fala, a pessoa tem que ir na direita esquerda, né? Que conversar com o seu meia-noite é fantástico. Assim. Eu quero. Eu curto muito girar de esquerda. Tudo que seja de esquerda, você me faça com bicho. Tem uma particularidade hoje em dia, que é o seguinte, que eu só incorporo o Vô Benedito e o Meia-Noite. E às vezes o seu Zé Pilintra, quando a gente está numa gira de malandros, mas muito mais pela vontade das pessoas em estar com ele do que uma necessidade espiritual. Então eu tenho trabalhado só com os dois. É uma coisa bem diferente, né, numa Umbanda que a gente viveu com uma. Pois é, não, mas é interessante é que você tem bem definido a missão energética de cada guia. Isso varia, muda de terreiro em terreiro. Aqui tem um preto velho que é Pai Cipriano e ele fala, eu estou no limite da Umbanda da esquerda e eu estou tocando as portas da Quimbanda, só que eu não mato o bicho porque ninguém me permite aqui. Ele fala isso. E ele pega todo tipo de bicho, ele trabalha com pele, aranha, escorpião, trabalha com morcego, cola de cavalo, tudo que você imagina ele trabalha. E olha só, vem um biólogo aqui no Paraguai, ele fez uma doação de todas as partes de animais que tinha de coleção. E o biólogo fez a doação para o terreiro. E aí foi um momento muito louco, porque quando isso chegou, o Pai Cipriano falou, eu preciso de serpente, morcego, tirou uma lista assim, bem longa, né? Com esse guia, a gente aprendeu a fazer uma falsa realidade da frente da caça, para criar uma ideia das trevas de que a caça está desprotegida, está sem defesa, e ele fez com morcego preto, com cola de cavalo, fala cola, né? O pelo de cavalo, não sei, né?
depois fez com pele de tigre, olha só. E uma fita e tudo isso. E ele fez uma falsa realidade. Eu falava, eu preciso fazer uma acumulação de quiumbas para mim. Então eu vou criar uma falsa realidade, logo depois eu retiro. Então a gente tinha um depósito de quiumbas aqui na frente da casa, né? Foi muito louco, porque logo disso fez um trabalho que foi à meia-noite, que era extração de quiumbas. E abriu o portal com um ponto de uma mandala, a gente sentiu um frio. Foi bem difícil trabalhar naquela época, mas ele é assim. Por isso que eu falo, cada terreiro tem a sua macumba especial, né? Cada um tem o seu jeito de fazer, né? E cara, é fantástico essas coisas são fabulosas, né? O seu set, assim que eu escrevi o livro, terminei de escrever o livro, eu não sabia o que fazer com o que eu tinha escrito. E aí foi conversar com o Daniel do Baneu Curto, né? Eu falei, Dani, eu não sabia o que fazer com o livro e o seu set mandou te procurar. Aí o Dani falou, Matuca, você não tem ideia. Olha o meu projeto. Ele mudou o projeto, que eles estavam com o planejamento de publicar livros. Então, aí rolou, né? Eu falei com o Dani, eu falei, cara, eu não tenho pretensão nenhuma de lançar em editora grande, não quero dinheiro, meu foco é simplesmente lançar. Aí o Dani e o Alexandre Negrini, né, eles conversaram, eles leram o livro, tanto que o Daniel ele escreve no livro também, né, a introdução, e ele não tinha me falado nada. Aí no dia que a gente foi fazer a consagração de Exu, lá no Alexandre Comino, fazia exatamente naquele dia, eu ia fazer 7 anos de Umbanda. E aí o Dani veio e falou, Matuca, na gira de Exu, fazendo 7 anos, ele falou, Matuca, a gente vai lançar o seu livro. Nossa, olha só. Eu chorava, e aí depois que o livro foi lançado, o seu set não veio mais trabalhar. Ele deu passagem para o seu meia-noite, falou, é ele que vai trabalhar com você a partir de agora, e aí a gente assenta a força dos seus 7 pedras na casa, porque ele é o guardião, mas desde então eu não trabalho mais com ele. Que bom, olha só, é como falavam antes, ele se elevou, ele subiu já, né? É a ideia de... Mas ele tá aí bem embaixo de guardião, fera aí da... Muito bom. Acho que era bom, isso. Vou agradecer. Oi? Da minha parte era isso. Boa. Vou agradecer a vocês dois por estarem dispostos a vir falar comigo. Foi um prazer enorme receber você, José, aqui no nosso podcast. Aprendi muito com você. Nossa, eu tô com 1000 coisas aqui na minha cabeça. Quero voltar a ler o livro da Pombagira, ler os seus outros livros, que eu acho que tem muito a agregar, muitas coisas que eu já vivenciei também. E muito obrigada mais uma vez. Vou pedir para todo mundo que assistiu até aqui, que ouviu até aqui, curtir, compartilhar, entregar esse conteúdo para mais pessoas. A gente quer que mais pessoas conheçam esse conteúdo, tenham acesso a tudo isso, essa gama de informações enorme, e que eu sou apaixonada e que eu tô cada dia mais me apaixonando por falar de macumba. Muito obrigado, de verdade, por estar aqui. Matuca, se você quiser agradecer, fica aí disponível também. E se você quiser deixar alguma mensagem, Usher, para as pessoas, por favor, eu acho que é super válido. Antes de dar a palavra para a Matuca, primeiramente, muito obrigado. Estou feliz, falo muito, falo demais. Eu falo. Mas quando eu tento de comunicar o que eu sinto pela religião, não tem palavras para fechar ou resumir, né? Só tem agradecimentos. E as pessoas que estão iniciando na Umbanda entendam que é tempo, paciência e fé. As pessoas que estão já na Umbanda faz muito tempo, é processo, conquista e legado. E as pessoas que estão querendo deixar Umbanda, lembrança, gratidão e tentarem achar a Deus em outras coisas, que Deus está fora e dentro da Umbanda. E é isso. Muito obrigada por essas palavras, me tocaram aqui no fundo.
Matuca, quer falar alguma coisa? Só tenho a agradecer. O Usher, ele, para mim, ele é um mestre que a gente tem hoje em dia, das poucas figuras que a gente consegue parar, ouvir e respeitar. Então, eu tenho uma questão com a palavra mestre, que eu acredito que mestres, né, são aqueles que nos ensinam. Independente se ele é o seu mestre de iniciação, o seu mestre de magia, o seu mestre de qualquer coisa. Assim. Mestre, para mim, são aqueles que agregam, trazem valor para minha vida. Assim como o Lívio é um mestre para mim, a Deia é uma mestra para mim, eu tenho o Usher assim, como um mestre que me motiva a continuar algo, sabe? Assim como o Alexandre Cunha é um mestre para mim. Não conheci o mestre Rubens, mas eu tenho um amor pelo mestre Rubens que eu não sei explicar. Então, são pessoas que marcam a nossa vida, que faz com que a gente, a cada dia, se torne melhor. Melhor para mim, melhor para minha esposa, melhor para meus pais, enfim. Né? E, além dos nossos guias já serem os nossos mestres da vida, essas pessoas como o Usher, que tem muito a agregar, não só como banda, mas como pessoa mesmo, né? De experiência de vida, da forma dele ser, da dedicação que ele tem para a nossa religião e para a vida dele, e esse compromisso que ele tem de expandir, né? Isso já faz para mim ele ser um mestre dentro da nossa religião. E eu tenho a gratidão e eu sou grato imensamente por poder conhecê-lo, né? É isso. Gratidão, irmão. Muito obrigado pelas suas palavras, tá? De coração. Vamos junto aí sempre. Gratidão, gente. Muito obrigada. E até talvez você voltar um outro dia aqui pra gente conversar mais. Tá super convidado. Muito obrigada. Tô aí sempre. Lá a segunda parte.